Na aula passada, a gente chegou até a parte de strings. Hoje a gente vai dar continuidade e a gente vai entrar nas estruturas de dados, as chamadas estruturas de dados de container. Tá? Eu vou mostrar para vocês. Mas antes disso, vou fazer aqui o exercício. Nós paramos em strings, os métodos de string. Aqui. Tá aí novamente para vocês, dessa vez vai ficar registrado no vídeo, que eu fiz lá a campanha da vaquinha, como vocês podem ver. Na realidade vocês não podem ver, mas verão agora, que a minha câmera não é muito boa, não é lá aquelas coisas todas. Estou meio travado aqui na minha câmera. Deixe-me ver o motivo para isso acontecer. Deixa eu ver, transmissão vídeo. Não sei comigo. Só um minuto, pessoal, deixa eu só ajustar a câmera aqui. Não sei por qual motivo a câmera não está funcionando. Agora sim. Beleza. Então vamos lá.
Assim fica melhor para vocês me verem. Então vamos lá. Aqui é a campanha de doação, se vocês quiserem apoiar. Tem o apoio recorrente, o valor, tem lá alguns valores especificados. E doações pontual, quem quiser doar para eu comprar uma câmera nova e um equipamento novo, tá aí, beleza? Mais barato que o curso de Python, diga-se de passagem. Beleza? Sem prolongar muito nisso, a gente começa hoje nas estruturas chamadas container. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar isso para vocês. Esse aqui é o livro que eu estou usando como referência, tá? Então, é um bom livro. Tem todos os conceitos básicos que vocês vão precisar ter aqui. É um livro da Novatec. O autor é o Nilo Ney Coutinho Menezes. Segunda edição revisada e ampliada. Vale a pena quem quiser adquirir. Estou fazendo marketing para o cara aqui, não estou ganhando nada, mas beleza, o livro é bom, vale a pena. E vamos lá. O que são essas estruturas de container? Tá, pessoal? As estruturas de container, como o nome diz, elas armazenam outros objetos, armazenam objetos, tá? E a gente, em Python, a gente tem alguns objetos do tipo container. Entre eles, a gente tem a tupla, tá? A tupla, ela consiste em uma sequência de valores que é separado por vírgula. Tá? Eu tenho um exemplo aqui da criação de uma tupla passando alguns valores. Então, eu crio uma tupla desta forma aqui. O nome é só o nome, tá, pessoal? O nome que vocês vão atribuir à variável. E eu passo aqui os valores separados por vírgulas. Quando der um print na tupla, ele vai imprimir estes valores aqui. Agora, uma outra forma de criar uma tupla é iniciando aqui com os parênteses, tá? Lembrando que ela é uma estrutura que eu determino uma tupla, que ela é uma tupla usando parênteses aqui, ou não, pela separação aqui com vírgula, tá? Eu posso criar também uma tupla vazia, simplesmente especifico tuple, passo a tupla vazia, e as tuplas elas permitem executar busca por índice, assim como a lista. A gente vai falar sobre a lista, que é um outro container, uma outra estrutura de dados do tipo container, em que a gente chama o objeto através de um dado index. Beleza? Hoje, especificamente hoje, eu trouxe uma coisa para vocês verem aqui. Tem esse site aqui, eu vou ampliar aqui para vocês verem. O site chamado Python Tutor. Aqui a gente pode visualizar o nosso código sendo executado na memória, como se estivesse sendo executado na memória do computador. Tá? Na aula passada eu mostrei para vocês a atribuição de uma variável. Então eu vou mostrar aqui novamente com o nosso exemplo de tupla. Tá? Vou criar uma variável qualquer chamada de variável A e vou dizer que ela recebe o valor de 10. E aí, não sei se vocês lembram, mas eu falei para vocês que uma variável nada mais é que um espaço reservado na memória. E aí vocês veem que tem um frame aqui na memória que foi reservado quando eu criei essa variável. Então a variável A tem o valor de 10, ou seja, eu tenho esse espaço reservado na memória. Tá? Quando eu crio uma tupla, então eu vou colocar aqui tupla recebendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vocês lembram que eu disse que a tupla ela pode ser chamada por um índice? Tá? Então eu tenho a nossa tupla criada aqui, e na memória do computador, no índice 1, eu tenho o primeiro conjunto de valor que eu separei por vírgula, que são esses carinhas aqui. O segundo e o terceiro. Como eu falei na aula passada também, Python ele trabalha com índice iniciando de 0. Então o meu primeiro índice é 0, ou seja, meu primeiro conjunto de dados aqui na posição 0 é o 1, 2, 3. Tá? Depois a posição 1 e a posição 2. Tá? Só para ficar claro. Acho que agora vocês conseguem ver melhor como que funciona
a criação dessas variáveis, desses objetos na memória do computador. Tá? Vou para o segundo exemplo aqui, eu vou dar até um print aqui também para manter o exemplo aqui. Tupla. E está aqui, ó. Essa é a minha saída do print. Tá? Vocês vão ver que é uma tupla porque ele está separado por vírgula e está dentro de parênteses. Tá? Então, se a gente voltar aqui na descrição, a gente vai ver que ele é uma sequência de valores separados por vírgula. Ok? Então vamos lá, próximo exemplo. Eu tenho aqui tupla 2 e vou criar ela com os parênteses aqui. Eu vou 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vou seguir o exemplo aqui que está no material para não dar diferença. 6, 5, 4. Opa. 6, 7, 6, 5. 657, 425 e ABC. Vocês vão observar que na estrutura de tupla eu consigo armazenar objetos de tipos diferentes. Algumas linguagens de programação não permitem esse tipo de armazenamento, onde eu tenho uma string misturada com um tipo inteiro. Tá? O Python ele permite. Então, dentro de uma tupla, eu consigo armazenar objetos do tipo inteiro, né, que é um tipo numérico, e um tipo string. Tá? Da mesma forma que aconteceu no primeiro caso, eu vou dar um print aqui. E agora eu tenho a minha saída da tupla aqui em cima. Então vocês observem que eu posso chamar um dado valor, um dado objeto, conjunto de objetos aqui, pelo seu índice. Tá? A gente vai ver isso mais à frente. E eu também posso criar uma tupla vazia. E adicionar o objeto dentro dessa tupla depois, simplesmente fazendo assim. Vocês vão ver que eu tenho um objeto vazio do tipo tupla. Se eu tentar imprimir isso aqui, eu vou ter a saída de uma tupla vazia. A gente, como eu falei, consegue chamar um objeto que está dentro da tupla a partir do índice. Então vamos lá, eu vou atribuir a variável número, o valor que eu vou pegar na tupla 1, que no caso é minha tupla, que está na posição 1, que será o 4, 5 e o 6. E vocês vão ver aqui, ó, que a minha variável número que eu acabei de criar, ela pegou na minha tupla sem número, aqui na minha tupla 1, vamos dizer assim, o objeto que está na posição 1, que é o 4, 5, 6. É isso que acontece na memória do nosso computador. Tá? Assim como, por exemplo, eu poderia chamar, vou passar string aqui, e vou chamar tupla, a minha tupla 2, na posição -1. Não sei se vocês lembram na aula passada, mas a gente falou que o Python ele trabalha com índices negativo de trás para frente. Então, se eu quero pegar o último valor aqui, eu posso pegar ele chamando ou -1, ou chamando o índice padrão dele, que seria o 3. Eu vou só duplicar o código aqui. E chamar o índice 3 aqui. E vocês vão ver que é a mesma coisa. Tá? Assim como eu também posso pegar, por exemplo,
o 725 aqui. Basta eu pegar o índice dele, que é o 2. E aí na memória do meu computador, eu já armazenei o valor. No caso aqui é menos 2 que eu queria, tá? E eu acabei pegando, por coincidência é o mesmo valor, eu vou trocar aqui pro menos 3, eu vou pegar um 657. O menos 3 aqui. E pronto. Fica mais fácil o entendimento. Aí eu posso pegar de trás para frente, da frente para trás. Isso me permite fazer algumas buscas mais elaboradas quando eu estiver trabalhando com Python. O que é importante vocês absorverem disso é que daqui para frente vocês já conhecem os objetos e como eles se comportam. Criar qualquer coisa daqui para frente vai depender única e exclusivamente de vocês. Da criatividade de vocês em resolver um determinado problema. Então, em alguns casos, vocês vão parar e vão pensar, putz, eu estou com um problema aqui, como é que eu faço? E aí vocês vão começar a pensar nas estruturas de dados que a gente tem e pensar, pô, essa estrutura de dados é melhor do que essa para esse determinado trabalho. Tá? A gente vai ver isso na prática mais à frente, mas é isso, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo acompanhar aí tudo direitinho? Beleza. Então vamos lá, vamos continuar. Eu posso usar aqui, buscar aqui, saber qual é o índice de um determinado valor. Vamos lá, eu vou colocar aqui o OBJ recebe... Opa! OBJ recebe tupla2.index e eu vou passar aqui 657. E aí eu fui buscar através do método, não sei se vocês lembram da aula passada, mas Python, como é uma linguagem que é orientada a objeto, tudo para o Python é um objeto, e objetos possuem métodos, né? Alguns atributos e métodos. Um dos métodos da tupla é o index, onde eu posso buscar um index de um determinado valor. Então eu quis saber aqui, da minha tupla 2, o index, o objeto 657, o valor 657, em qual índice ele está. E aí ele me retornou que está no índice 1. Tá? Que bate certinho aqui com o índice que a gente está olhando aqui na tela. Então eu posso, por exemplo, buscar saber qual é o índice. Eu posso, em determinado momento, querer saber em qual posição dentro da minha tupla um determinado valor está. Aí eu posso trabalhar com esse cara. Beleza? A gente já falou na aula passada do método type. Tá? Então eu vou dar um print aqui só para ter a saída. Print type tupla, que é o meu objeto aqui em cima, que eu criei. Que é esse carinha aqui. E ele vai me retornar o tipo do objeto. Tá? Vocês têm aqui class tuple. Class tuple. Pronúncia acho que é assim. Mas enfim. Vocês têm aí o objeto tipo tupla. Tá? Só para validar que é de fato uma tupla.
Eu já mostrei para vocês como a gente faz a criação de tupla com valores. Então, posso avançar aqui. A tupla, pessoal, assim como outras estruturas, elas possuem vários métodos. Eu mostrei apenas o index. Tá? Mas por que eu mostrei apenas o método index? Porque eu quero que, na realidade, vocês deem uma consultada no material oficial da linguagem e vocês consultem outros métodos existentes. E por que isso? Para que vocês possam se habituar a ler a documentação oficial. Porque no dia a dia vai ser muito importante. Tá? Então, quando vocês forem lá no site do python.org, vocês podem olhar o manual, a documentação da linguagem, e vocês vão observar que vocês podem pesquisar lá por tuplas, e vocês vão observar que tem vários métodos de tupla, tá? Que você pode utilizar com tuplas. Tá? Assim como tem para lista, como tem para set, como tem para dicionários, que são outras estruturas do tipo container que a gente vai ver mais à frente. Tá? Cabe a vocês também serem proativos e darem uma pesquisada nesses métodos e praticar, né? Porque não adianta simplesmente ler. Uma coisa que eu aprendi é que programação não adianta você ficar só ouvindo, você precisa botar a mão no código e testar. Tentar, errar e continuar tentando, né? Tirando dúvidas, entrando em fóruns, é muito importante, assim vocês aprendem. Tá? E uma coisa que é muito importante é ler código de terceiros. Leiam código de outras pessoas. Acessem um projeto qualquer, o projeto do módulo request, por exemplo. Olha a documentação, olha como que ele foi escrito. Dá uma lida. Outros módulos quaisquer que vocês queiram, que vocês tenham interesse, dá uma lida como ele foi escrito. Tenta entender o que o programador quis fazer ali, e isso vai agregar muito para vocês. Beleza? Deixa eu só validar. Alguém tem dúvida? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Então, beleza. As listas. As listas elas são um outro tipo de estrutura de dados, tá? Muito similar à tupla. Tá? Mas ela é criada usando... Deixa eu voltar aqui. Usando os colchetes. Da mesma forma que a tupla, as listas elas também são chamadas por índices, tá? E pode ser chamado também com índice negativo. Tá? Eu vou criar aqui, vou apagar aqui, e vou criar uma lista chamada lista vazia. E aí vocês vão ver que nós temos uma lista vazia. Nós armazenamos um objeto, criamos um objeto na memória, só que não tem nada, está vazio. Eu posso adicionar depois. E para adicionar objetos, tanto na lista quanto na tupla, existem alguns métodos, tá? Que a gente pode fazer inserção. Tá? Eu não vou pegar a lista e recriá-la manualmente. Eu tenho métodos em que eu posso inserir valores dentro da lista. Tá? Eu vou criar a lista 1 e vou atribuir à lista 1 o objeto, o valor 1, 2, 3. Vou armazenar um dado do tipo string. Vou colocar meu nome aqui. Tá? E vou também armazenar aqui um objeto do tipo booleano. E aí eu criei a lista 1 com esses 3 valores aqui dentro para ela, cada um em sua determinada posição.
Da mesma forma, se eu imprimir a lista aqui, a lista 1, vocês vão ver que ela vai me retornar a lista com todos os seus objetos. E eu também posso pegar a lista 1 e exibir apenas um dado específico, fazendo o que a gente chama de slice. Tá? Não sei se eu já falei antes, mas esse processo de escolher um índice, um objeto que está em determinado índice, se chama slice, ou fatiamento em português. Tá? Eu posso fatiar minha string de diversas formas também, a gente vai ver isso mais à frente. Tá? Agora eu quero mostrar para vocês os objetos propriamente dito. E eu posso, por exemplo, a gente agora já é capaz de saber o tipo de um objeto contido dentro de um outro objeto. No caso, a gente já é capaz de saber qual é o tipo do objeto que está contido na lista na posição 1. E aí eu vou deixar isso para vocês. Como que eu faço para saber de que tipo é esse cara aqui que está na posição 1 na minha lista? Vocês conseguem me responder? Alguém chuta aí? Faz sim, Kleber. Lembra que a gente viu qual é o método que a gente usa para saber o tipo de um objeto? Não, o index eu vou saber em qual posição o nome Eric está. Então, se eu der um index aqui, o que vai acontecer é que ele vai me retornar 1, dizendo que o nome Eric, o objeto Eric, se encontra dentro da lista na posição 1. Não é o método index, é um outro método. A gente falou nele, inclusive, hoje, quando a gente mostrou qual é o tipo de uma tupla. Usando o type. É isso aí, Kleber. É exatamente isso, usando o typer. Mas como que eu faria neste cenário? Deixa a Mayara chutar. Vamos lá, Mayara, participa aí. Mostra pra gente aí como que a gente faz para imprimir o tipo daquele objeto. Do objeto Eric. Como que eu faço para saber de que tipo ele é aqui no código? Vou iniciar aqui dando um print. Alguém? Alguém para dar um chute aí para nós? Vamos lá, pessoal. Errar faz parte do processo. A gente precisa errar. Que pesquisas dizem que nosso cérebro aprende mais quando nós erramos do que quando nós acertamos algo. Então vamos errar que faz bem. É tentativa, erro mesmo, e o nosso cérebro vai aprender mais rápido, vamos dizer assim. Que é isso, pessoal. Desse jeito vocês não vão passar de ano. Tá testando, é isso aí, Cleber. Tem que testar mesmo.
Ó, o Kleber já tem ponto aqui, já está acima da média. Já disse que está testando, já está fazendo a parte dele aí. Vamos lá, pessoal. Eu vou mostrar para vocês. Eu quero saber... Vamos lá, vamos tentar pensar de forma lógica, tá? Eu tenho o meu método print que vai exibir o retorno na tela, certo? Então, se eu der um print em qualquer coisa, ele vai me retornar na tela. Certo? Desculpa, Mayara. Então, o meu objeto print vai me retornar o que eu quero. Bom, o que eu quero? Eu quero saber qual é o tipo do objeto Eric. Bom, se eu quero saber qual é o tipo, eu vou dar um type. E como todo método, eu inicio abrindo o meu parênteses. Tá, mas onde o meu objeto Eric se encontra? Ele se encontra dentro de uma lista. Então, qual é o nome da lista? A lista é a minha variável lista 1. Meu objeto lista 1, ele está dentro deste objeto. Então, eu vou colocar aqui lista 1. Tá. Se eu fizer isso, eu finalizei. Eu posso fazer isso aqui que eu já vou obter o resultado. Eu não vou. Eu tenho que eu peguei o objeto da lista. Saber que tipo é esse cara aqui. O meu lista 1, minha variável lista 1. De que tipo ela é? E aí ele me retornou aqui. Class lista 1, list. Ou seja, é um objeto do tipo lista. Agora ficou fácil. Como que eu faço para saber de que tipo é esse cara aqui? Digita aí no chat. Agora ficou fácil, hein? Eu quero saber de que tipo é esse Eric aqui. E aí, pessoal? Como que eu faço? Eu já dei 95% do caminho aqui, ó. Vocês só precisam complementar. Como que eu continuo isso aqui? O que eu preciso adicionar aqui para obter o resultado que eu quero? Alguém se manifesta? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Ninguém? Não? Então tá bom, pessoal. Vou pegar na mão de vocês, o tio vai pegar na mão de vocês. Tá? Mas na próxima vocês vão fazer sozinho. O tio está ensinando, mas na próxima vocês vão fazer sozinho. Se você lembra, basta olhar aqui para cima, que quando eu quero acessar um índice na lista, eu basto passar o valor do meu índice entre colchetes. Logo, se eu sei que o Eric está na posição de índice 1 e eu quero saber o tipo do Eric, basta eu colocar ele aqui entre colchetes. E está feito.
O objeto Eric, que está contido dentro da lista na posição 1, é do tipo string. Vocês precisam praticar, porque programar é isso. Vocês precisam misturar várias funções. Tá? Vocês vão precisar misturar recursos para atingir um determinado objetivo. O que a gente está fazendo nesse módulo básico é apresentar para vocês toda essa estrutura do Python. O que o Python fornece de recurso para que vocês possam desenvolver seus programas, seus scripts. Tá? O que cada objeto possui de método que eu posso chamar para facilitar. Tá? Daí para frente, uma vez que vocês conhecem e já aprenderam a usar, basta vocês começarem a pensar nessas misturebas que eu preciso obter. Tá? Por exemplo, eu queria saber o tipo do valor que está contido numa lista na posição 1. Mas eu já sei como acessar a lista na posição 1. E eu também sei como chamar o tipo. Basta eu combinar essas coisas e aí eu já tenho o que eu preciso. Beleza, pessoal? Então tenham isso em mente. Vocês precisam entender como que o objeto funciona, como que a linguagem funciona, a questão de sintaxe, como que eu escrevo, quais objetos ela possui, quais métodos esses objetos possuem. Tá? E uma vez que vocês conhecem isso, vocês são totalmente capazes de conseguir ali e fazer uma união desses objetos, tá? E obter um determinado resultado que vocês querem. Tá? Mas vocês precisam praticar, porque programar é isso, beleza? O tio pegou na mão dessa vez, mas o tio não vai pegar na mão de novo. Beleza? Na próxima, eu vou deixar para vocês. Só para dar um exemplo prático disso aqui, tá? É muito semelhante. Quando você faz uma chamada a uma API, tá? E aí eu estou trazendo para o mundo real, alguns de vocês já trabalham com tecnologia. Em alguns casos, vocês precisam fazer chamadas à API. E se tem alguém aqui que não conhece o que é uma API, o termo API faz referência a uma interface de programação que eu faço acesso para obter dados. O termo é Application Programming Interface. Tá? Eu vou lá, acesso uma API para buscar um determinado valor, um determinado objeto. Eu vou buscar alguma coisa. Eu vou trazer aqui mais à frente, quando nós estivermos mais avançado no curso, eu vou trazer para vocês aqui. A gente vai acessar algumas APIs aqui, vai fazer algumas chamadas com módulos nativos do Python. Desculpa, com módulos não nativos do Python, no caso do request. E a gente vai chamar alguns objetos, vai fazer algumas transformações, vai obter alguns dados, que é o que vocês vão fazer no dia a dia na prática. Tá? Só que com outras APIs. Cada API tem lá suas especificações, suas formas de ser chamada. Beleza? Dúvidas até aqui? Então vamos lá. Então nós já passamos por essa fase aqui. Uma coisa que eu não disse para vocês lá na tupla, mas também funciona com a tupla, tá? Que é um objeto do tipo container, é que dentro de um objeto do tipo container, eu posso ter outros objetos do tipo container. Ou outro tipo de objeto qualquer. Tá? Então, com listas, eu trouxe aqui para vocês a criação de uma lista onde eu tenho um tipo inteiro, um tipo string, e eu tenho uma outra lista que possui um tipo string e um tipo inteiro dentro dela. E depois, por último, dentro da primeira lista, eu tenho um tipo float.
tá? Eu vou usar este exemplo aqui e vocês vão me ajudar agora, e eu vou apagar isso aqui para ninguém colar, porque eu não gosto de gente que cola. Vocês têm que passar de ano na moral. E eu vou criar minha lista e vou dizer que essa lista recebe os valores 1, 2, 3, a string ABC, recebe a outra lista que tem um objeto chamado XYZ, que é do tipo string. Também recebe um valor do tipo inteiro. E a minha primeira lista recebe também um valor do tipo float. Está criada nossa lista. Vamos analisar aqui, rapidamente. Criando a nossa lista, nós criamos algumas posições. E vocês vejam que na posição 0, que era o esperado, nós temos o valor 1, 2, 3. Na posição 1, nós temos ABC. Na posição 2, você vê que aqui o nosso Python Tutor, ele quebra isso aqui, ele bota para um outro lugar para mostrar que ele criou uma outra lista que está dentro da lista. Que é exatamente isso aqui. Então, essa lista que está na posição 2 da lista 1, na posição 0 dela eu tenho XYZ e na posição 1 eu tenho 4, 5, 6. E eu tenho aqui, na primeira lista, na posição 3, o meu objeto tipo float com o valor de 1.25. Não sei se vocês se lembram, mas quando a gente trabalha com linguagem de programação, eu falei isso na aula passada, quando eu falei de números, os pontos flutuantes, os números do tipo float, eles são representados por ponto e não por vírgula, porque é como se usa no inglês. Tá? Então, e também daria alguns problemas com separação de caracteres aqui. Ó. Então, por convenção, todas as linguagens de programação que eu conheço, e não são muitas, C, C++, Pascal, Python, todo mundo trabalha com o ponto. O ponto é o que determina que é um objeto tipo float. Beleza? Bom, agora eu vou deixar o desafio para vocês. Eu quero que vocês imprimam para mim o tipo do objeto na posição 1. Vamos lá. Eu quero que vocês peguem um objeto 456 e me digam de que tipo ele é. Esse carinha aqui. Ó. Quero que vocês imprimam o tipo desse cara aqui. Como vocês conseguiriam fazer isso? Dessa vez eu não vou fazer mais. O tio não vai colar para vocês. E eu vou pedir que vocês me coloquem aí no chat como obter o tipo desse carinha aqui. E depois me mostrem a saída do código que vocês obtiveram aí. Vamos lá? Vocês têm 5 minutos, é muita coisa. 2 minutos para fazerem isso. Vocês já viram como faz. Então vamos lá. 2 minutinhos.
Só recapitulando, para quem esqueceu, eu quero saber o tipo do objeto 456, que está dentro da segunda lista, ou seja, da lista que está dentro da lista. É quase isso, Kleber. Está indo no caminho certo. O que você fez foi saber qual é o tipo deste objeto aqui. Você está muito próximo. É só um detalhezinho minúsculo e você chega no resultado. Pera aí que tem um bicho aqui. Um bicho saindo na minha live. Eu quero saber o tipo desse cara aqui, ó, 456. De que tipo ele é? O 456. Qual é o tipo dele? Quando eu falo objeto, pessoal, pode ser um número, uma string, uma lista, uma tupla. Tudo em Python é objeto, tá? Só para deixar claro, reforçar. Para o Python tudo é objeto, tá? Eu tenho objetos container, objetos do tipo variável e assim por diante. E eu quero saber esse 456 aqui, de que tipo ele é. Vou até copiar aqui, Kleber. Kleber não, desculpa. KenioBR. Vou copiar aqui e vou botar esse carinha aqui para a gente testar. E é exatamente isso. O tipo do objeto é um tipo inteiro. É esse cara aqui. Observa que eu tenho duas listas. Eu tenho a lista 1 e dentro da lista 1 eu tenho a lista 2. Tá? Eu posso assim chamar. Tá? Ou seja, dentro da minha lista eu tenho outra lista. E eu poderia ter 50 listas, uma dentro da outra, encadeada. Tá? A forma de acesso é a mesma. Chamei meu objeto lista, peguei a posição onde a minha segunda lista se encontra, e dentro da minha segunda lista eu peguei a posição em que o que eu quero está. E aí eu chamei o objeto tipo. E é isso aí, perfeito. E a gente atingiu o objetivo. Tá? De novo, o objeto lista ele possui vários métodos. Tá? Eu vou citar alguns aqui, só para vocês terem a curiosidade de depois ir pesquisar. Nós temos o insert, nós temos o delete, nós temos o pop, nós temos o... deixa eu tentar lembrar de cabeça agora. Nós temos o sort, que é um método extremamente importante. Tá? Então, esses métodos, vocês precisam buscar esse conhecimento para que a gente possa usá-los de forma correta. Eu vou mostrar para vocês apenas o sort, tá? Com a lista. Então eu vou colocar aqui lista 1 recebe valor 3, valor 5, valor 7, valor 8, valor 15, valor 0 e vou fechar. E aqui eu vou dar um sort, vou criar um objeto chamado ordenada. E eu vou fazer o que? Eu vou usar o método sort em cima dessa lista. Então eu faço lista 1.sort.
E se vocês olharem aqui, opa, tá, ele não cria um objeto. Vamos lá. O meu objeto ordenado aqui, ele recebeu nome. Depois eu chego lá. Mas vamos lá. Lista 1, aqui, começava 3, 5, 7, 8, 15 e 0. O que eu fiz aqui? Eu vou até mudar aqui. Vou até fazer diferente, para facilitar. Tá? Então, eu vou tirar esse cara aqui por enquanto. Lista.sort. Lista 1.sort. O que eu fiz? Eu ordenei os valores dentro da minha lista. 0, o segundo maior é 3, o terceiro é 5, 7, 8 e 15. Vocês observam aqui que quando eu usei o sort, ele ordenou os valores. Se eu tirar o sort daqui, ele volta à configuração que eu criei. Tá? Isso serve, por exemplo, eu tenho uma lista de nomes, uma lista de bancos, e eu quero ordenar esses valores dentro da minha lista, ou dentro da minha tupla, enfim. Eu uso o método sort. Eu venho aqui, dou um sort, abro e fecho parênteses, e ordeno isso. O detalhe que vocês viram aqui, ordenado, é que o ordenado recebeu nada. Por que isso acontece? E é por isso que é importante a gente dar uma lida na documentação. Porque esse cara aqui, ele não vai me retornar nada, ele me retorna só uma cópia. Que é isso aqui que ele fez, é a representação. Se eu fizesse algo assim, sorted, lista 1, agora o meu objeto ordenado recebeu a minha lista ordenada. Agora sim, o ordenado foi atribuído a ele a lista ordenada, a lista 1 ordenada. Tá? Então eu tenho lista 1, vocês vão comparar aqui em cima. Eu tenho 3 na posição 0 e aqui eu tenho 0 na posição 0. Então vocês veem que eu ordenei minha lista com o método sorted. Porque o método sorted, ele sim me retorna um novo objeto. Enquanto que o objeto sort, o método sort, ele só me dá uma representação da minha lista. Ele não me retorna uma lista nova. Já o sorted me retornou uma lista nova e eu pude armazenar em ordenado. Tá? Da mesma forma, usando o sorted, tá? Eu posso receber aqui eu vou fazer o inverso, vou criar a variável chamada inverso e digo que ela recebe a minha lista 1, só que ordenada de trás para frente. Eu vou fazer reverse igual a true. E aí eu estou usando o método booleano. E aí vocês vão olhar aqui para baixo que o meu inverso, a minha variável inverso, recebeu a minha lista 1 ordenada de trás para frente. Tá? Então, a gente pode se utilizar do método sorted para criar um objeto novo e ordenado, ou ordenado de trás para frente. Dúvida? Alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida até aqui?
Beleza. Então, pessoal, vamos lá. Lê a documentação do oficial do Python. A gente passou hoje sobre lista, tupla. Consultem esses objetos que a gente está estudando hoje. Consulta lá a documentação, vê quais métodos existem e brinca com esses métodos, tá? Depois eu vou deixar o link oficial para vocês da documentação do Python. Mas além da documentação do Python, vocês têm o órgão chamado W3C e lá vocês também vão encontrar excelentes referências para os métodos do Python, tá? Assim como vocês encontram para HTML5 e outras tantas linguagens. Tá? Então também é uma ótima fonte de consulta. Lá, inclusive, vocês têm um terminal em que tem os exemplos e vocês podem rodar esse exemplo direto ali no browser. Tá? Então, vocês podem se utilizar desses recursos. Eu só estou com uma dúvida. Será que eu consigo usar o método reverse aqui se eu usar o lista 1. Vou até apagar, vou nem apagar, vou apagar aqui, só para pegar aqui em cima. Será que eu consigo usar o reverse aqui dentro? Vocês vejam que o método sort é muito similar ao sort, com a diferença de que o sort ele retorna uma representação, mas ele não cria um novo objeto, enquanto que o sorted cria um novo objeto. Tá? E da mesma forma que eu usei lá no sorted, eu também estou usando o reverse aqui para ele inverter a minha lista dentro do meu sort. Então, o que se aplica a um, se aplica a outro. Tá? Isso não é regra, tá? Mas em Python funciona assim. Outras linguagens talvez não, mas em Python, que é o que a gente está estudando, também funciona. Então vamos lá, vamos continuar. Aí agora a gente tem um conjunto de dados chamado set, uma estrutura de dados chamado set. E o set é bem bacana porque ele tem uma particularidade que eu vou mostrar para vocês. A descrição do set diz que ele é um tipo de dados para conjuntos. E aí ele segue a teoria dos conjuntos lá, a matemática, tá? Lá da matemática. Um conjunto é uma coleção desordenada de elementos sem elementos repetidos, nesse cenário do Python, tá? Você pode usar o conjunto ou set, a estrutura de dados set, quando, por exemplo, você quer filtrar, você faz um exemplo prático, tá? Você faz uma consulta no banco de dados e você não quer valores repetidos. Mas você não quer escrever aquela query lá gigante para fazer alguns filtros. Tá? Então, você simplesmente fala, bom, se eu só preciso de valores únicos, por exemplo, eu tenho uma base de dados com CPF. Então, em um determinado momento, eu preciso consultar todos os CPFs que estão na minha base, mas eu não quero repetição. Então, eu posso fazer uma consulta bem genérica, buscando todos os CPFs, e armazenar esses CPFs em um conjunto de dados chamado set. Quando eu mandar imprimir ou fazer qualquer coisa com esses dados que estão dentro do set, ele só vai me retornar uma referência para cada CPF. Ou seja, eu só vou ter um CPF e nenhum deles será duplicado. Ou seja, eu não vou ter nunca o CPF do fulano ABC duas vezes. Eu vou ter apenas uma. Isso é só um exemplo bem basicão, bem generalista, do que é possível fazer com a estrutura de dados chamada set, com o container chamada set. Tá? Vamos criar ele aqui, deixa eu apagar aqui. Nós vamos criar esse set aqui. Sei lá, vou colocar frutas. Vou colocar frutas. E eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui maçã, laranja, maçã novamente, banana,
pera, laranja novamente, e vou colocar mais uma banana. Vocês vão ver que eu repeti, tá? Uma primeira observação. A criação do objeto set, ele é criado com a chave. Tá? Como eu disse, que está na descrição da documentação, o objeto set ele não repete valores. Se vocês olharem aqui, eu criei uma maçã, duas maçãs. Uma laranja, duas laranjas. Uma banana, duas bananas. Mas o retorno que eu tenho aqui é um objeto de cada tipo. Ou seja, é uma fruta de cada tipo. Tá? Eu só tenho uma laranja, uma banana, uma maçã e uma pera, porque afinal de contas, pera só escrevi uma vez. E eu acho que pera é essa. Enfim, o conjunto set ele tem essa característica. Python, depois eu vou mostrar para vocês, ele tem eu falei para vocês na primeira aula, na realidade, sobre as PEPs do Python. A PEP8 é o guia de boas práticas de como programar em Python. Uma delas, a PEP8, em dado momento, ela fala que quando eu ultrapasso 90 caracteres, eu tenho que quebrar a linha, eu não posso ultrapassar 90 caracteres. Tá? Então Python permite que eu faça isso. Eu dei um Enter aqui e continuo escrevendo. Tá? E vocês vão ver aqui que nada mudou. Tá? E aí ficou mais fácil a visualização. Fica mais fácil ainda se eu der Tab aqui dentro. Ou se eu posicionar de forma regular aqui. Então eu tenho o meu conjunto de dados chamado set. Ele é criado com a abertura de chaves, passando os valores separados por vírgula. Tá? Se eu imprimir esse cara aqui agora, o resultado que eu vou ter é o mesmo resultado que eu tenho aqui. Pera, maçã, laranja, banana. É exatamente o mesmo. E se eu novamente imprimir o tipo, ele vai me dizer que é um tipo set. É um objeto do tipo set. Então, só recapitulando, nós vimos as tuplas. Tá? Uma coisa que eu não falei para vocês, eu vou voltar um pouquinho atrás agora, a respeito das tuplas, é que as tuplas elas têm uma característica de ser imutável. Tá? Ela não muda. Uma vez que eu crio uma tupla, eu não consigo mudá-la. Eu não tenho métodos em que eu faça um insert, um delete. Eu não tenho esses métodos. Tá? Ela é imutável. A característica dela é que ela não muda. Eu não posso ir lá e fazer um insert e adicionar um determinado valor numa determinada posição. Eu não posso remover o valor e aquela tupla ela vai continuar sendo ela mesma. Isso não acontece com tuplas. Tá? Ela é imutável. O que eu consigo fazer é criar uma outra tupla e aí sim eu retirar alguns objetos daquele. Tá? E aí eu tenho que ir lá manualmente e fazer a retirada. Mas eu não tenho esses métodos para fazer essa mudança, essa retirada. Já na lista eu consigo. Eu tenho o método insert, eu tenho o método pop, eu tenho o método delete. Tá? A lista me permite mudar. Então, se eu tenho uma estrutura que eu não quero mudar, eu posso usar muito bem uma tupla. Tá? Essa é a característica da tupla. A lista é que você pode fazer um monte de coisa com a lista. A característica dela é que você pode inserir objeto, tirar objeto, fazer fatiamento de diversas formas. O fatiamento também é possível com as tuplas, tá? Enfim, com o set eu também consigo pegar um range de coisas, fazer fatiamento, que é o slice, mas ele tem a característica de que ele só armazena um único objeto de um determinado tipo. Então,
se eu tenho uma fruta chamada pera, eu não vou ter duas peras lá dentro. Tá? Eu não vou ter. O objeto não se repete lá dentro. Vamos fazer um teste aqui rápido. Eu vou adicionar o valor 1, 2, 3 e vou adicionar 1, 2, 3 novamente. E vocês vão ver que ele não se repete. Por quê? É exatamente igual os valores. Então ele filtra, ele pega a primeira ocorrência e elimina as demais. Alguma dúvida até aqui? Beleza. Vou continuar com as estruturas de dados. E agora a gente vai falar sobre o dicionário. E o dicionário, na minha opinião, para mim, para os meus usos no dia a dia, é uma das mais úteis que a gente tem. Tá? Todas são úteis, na realidade. Mas, para mim, a maior aplicabilidade no dia a dia que eu tive até hoje foi usando o dicionário, porque é uma estrutura de dados fantástica. Tá? Semelhante ao conjunto, ao set, vocês veem que eu tenho aqui a criação passando também chaves. Só que qual é a diferença especificamente entre o dicionário, ou dict, como é chamado em Python, de um set? Tá? É que o dicionário é uma estrutura do tipo chave e valor. Se vocês observarem no exemplo, eu tenho um nome, 2 pontos, Eric. O que isso significa? Significa dizer que o nome é a chave e o valor do nome é Eric. Eu tenho a chave sobrenome e o valor sobrenome, que é o meu sobrenome. Idade, 2 pontos, idade é a chave, 2 pontos, valor, que é a minha idade do ano passado, tá? Que esse ano já vai mudar de novo, já vai para 36, está desatualizado isso aí. Ou é 35? Eu esqueci a minha idade. Mas enfim. A característica do dicionário é que ele é uma estrutura do tipo chave e valor. E vocês vão ver essa estrutura, se já não viram alguns de vocês, quando vocês fazem uma chamada a uma API, por exemplo, e ela retorna um objeto do tipo JSON. Tá? JSON é JSON, tá? A escrita dele, do tipo JSON. Que ele retorna uma estrutura exatamente igual a essa aqui. Uma chave e um valor, uma chave e um valor. E, como eu disse para vocês, eu posso ter dentro dessa estrutura, né, dentro desse objeto, que é do tipo dicionário, eu posso ter uma lista que está dentro de outra lista, que está dentro de outra lista, que está dentro de uma tupla. Eu posso fazer essa embaralhada toda, tá, com essas estruturas. Eu posso ter uma estrutura dentro de outra. Tá? Assim também como eu posso ter uma lista que tem um dicionário, que dentro do dicionário eu tenho uma chave que tem um valor, e esse valor é uma tupla, que dentro da tupla eu tenho um valor num determinado índice que tem um set. Ou seja, eu basicamente misturei todas as estruturas de dados. Eu botei uma dentro da outra. Isso é possível. Em Python isso é totalmente possível. Na maioria das linguagens. Tá? Então você consegue fazer isso. E o que difere o set na forma de criação é que eu sempre passo uma chave e um valor aqui no dicionário. Eu vou voltar aqui no Python Tutor e eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer assim, ó, fruta 1. E eu vou dizer que ela recebe isso aqui. Observem aqui que ele não criou um objeto do tipo set. Ele criou um objeto do tipo dicionário. Por quê? Uma das formas de criar um dicionário
criar um dicionário vazio, especificamente, é abrindo e fechando as chaves. Então eu atribuí a variável fruta1 para o meu dicionário vazio. E está aqui, dict. Vamos fazer alguns testes? Fruta 2. E se eu fizer assim? O que eu tenho? Eu tenho uma lista. Fruta 3. E se eu fizer assim? Eu tenho uma tupla, mas eu não consigo criar o meu conjunto dessa forma. Mas se eu fizer assim, fruta 4, recebe 7, agora eu consegui. Vocês observam aqui que da forma que eu criei uma tupla vazia, eu posso criar um set vazio. Só que eu preciso especificar que é um set. Tá? Isso é uma coisa que a gente chama de casting. Tá? Muitas vezes eu posso, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um cast, só para adiantar alguma coisa. E eu tenho um A que recebe uma string do tipo 1, 2, 3. Então eu vou imprimir o tipo de A. E vocês vão ver que o tipo A, eu vou até remover esse tipo aqui. Vou remover o print aqui também. E vamos ficar só com o meu... Ele é um string, 1, 2, 3. Embora eu tenha números, ele tem umas aspas aqui, abrindo e fechando. Tá? Então ele basicamente é um tipo string. Tá? Eu posso converter essa variável A para um tipo inteiro. Para isso eu preciso fazer o cast dessa variável. Então eu vou dizer que B recebe, aí eu vou fazer int, estou especificando o que eu quero fazer, passando A. Como A ele é um tipo, como A no caso, ele tem aqui os valores 1, 2 e 3, que se eu convertê-lo para um int, ele vai funcionar, ele converte em inteiro. Tá? Eu não poderia converter um booleano em um inteiro, porque um booleano não é um número. Ou seja, um true ou false, eu não consigo converter para um inteiro, mas talvez eu consiga converter para um string. Tá? Isso se chama cast. Tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês, talvez eu acho que eu tenho mais à frente nos slides, mas eu já vou adiantar, é que Python ele é uma linguagem de tipagem dinâmica. Vocês observaram que para criar as variáveis eu não preciso especificar o tipo dela. Ou seja, quando eu vou criar um texto, eu não preciso especificar que aquilo é um texto. Eu não preciso colocar na frente dela string e escrever o texto. Da mesma forma, quando eu escrevo inteiro, como eu fiz aqui, eu não preciso especificar que é um inteiro. Pela tipagem dinâmica do Python, ele reconhece que aquilo é um tipo inteiro ou um tipo string e automaticamente ele assume aquilo como uma string. É o chamado duck type, né? Tipagem de pato. Anda como pato, nada como pato, parece um pato, então é um pato. Python segue essa filosofia. Parece um inteiro, está escrito como um inteiro, é um inteiro. Parece com um string, tem as características de um string, é um string. Tá? Depois vocês pesquisem melhor sobre duck type. É duck de Python? É pato mesmo. Se não me engano é duck type.
Deixa eu tentar achar alguma coisa aqui em português para vocês. Dá para deixar o link aqui para vocês. Vou deixar aqui no chat. É duck typing. É isso aí, valeu. Kane. Pô, tá difícil, hein? Kane. Enfim, muito obrigado por ter escrito para mim a forma correta aqui, tá? Duck typing. Yeah. Duck type. A escrita é assim. Beleza? Então vocês podem pesquisar. Eu deixei um link no chat para vocês. Tá em português. Deem uma lida depois. Mas é basicamente isso. Parece um pato. Se movimenta como um pato. Então, nada como um pato. Então essa desgraça é um pato. E pronto. Para o Python é a mesma coisa. Então, se parece ser um inteiro, é um inteiro. Né? Ele automaticamente, dinamicamente, eu não preciso ficar explicitando qual é o tipo daquela variável. Outras linguagens eu preciso vir aqui, por exemplo, e eu fazer assim, ó, A recebe str Eric. Algo nesse sentido. Opa. Umas aspas aqui no meio. Tá? Dá para fazer? Dá. Porque quando eu vou fazer um cache de alguma coisa, eu faço dessa forma. Eu uso str e transformo qualquer objeto aqui. Tá? Vou colocar aqui 1, 2, 3. E vou dar um type. Eu te acho. Dá um type em A. Então eu converti o inteiro 1, 2, 3 em um tipo string. Tá? Então, dá para fazer, mas eu não preciso. Em Python eu não preciso. Tá? Ele já sabe que é inteiro. Ele já alterou aqui. Então, vocês podem fazer essa conversão aí de tipos dessa forma. Existe uma regra, mais à frente eu falo para vocês, uma ordem aí do que é prioridade sobre outro. Tá? Mas a gente fala isso mais à frente. Vamos só voltar aqui para a documentação. E vamos voltar aqui a falar do dicionário. Enfim, então o dicionário ele tem essa estrutura do tipo chave e valor, onde eu adiciono a chave e passo um valor para ela. E eu posso acessar os valores a partir de uma chave. Tá? Então eu vou criar aqui. Deixa eu apagar aqui. Então eu vou aqui, dados cadastrais, pegar o exemplo do nosso slide. Tá? Vou dar 2 enter aqui, vou fechar. E eu vou criar minha primeira chave chamada nome. 2 pontos e vou passar que o nome recebe Eric. Sempre, se eu não fosse continuar, se eu fosse parar por aqui, do jeito que está aqui está correto. Mas como eu vou adicionar uma outra chave, eu preciso dar uma vírgula aqui. Tá? Então eu vou aqui, sobrenome, e eu vou passar aqui Gomes da Silva. E vocês vão vendo aqui que ele vai adicionando as minhas chaves aqui. Se eu parar por aqui, está tudo certo. Mas eu não vou parar, eu vou para a próxima linha que eu quero criar agora um campo idade. Vou criar a idade e eu vou dizer que eu tenho 35 anos.
E aí vocês vão ver que eu fiz uma maior lambança aqui. Porque eu simplesmente não coloquei uma vírgula aqui depois do meu sobrenome. Como eu não vou continuar, eu vou parar por aqui, está criado o meu dicionário. Então eu reservei um espaço na memória para o objeto dicionário. E eu criei. E eu posso, por exemplo, dar um print aqui, ó, print em dados cadastrais. E aí vai a diferença entre chamar o objeto. Vocês observam que ele não tem índice. Tá? Ele não tem índice. Então, como que eu faço para chamar esse cara aqui? Como que eu faço, por exemplo, para pegar a idade que está aqui? Alguém poderia me dizer como que eu faço? Como que eu chamo essa idade aqui? Como que eu pego esse 35 daqui? Pô, não vale pesquisar no Google, tá? Não vale pesquisar no Google. Vamos lá, pessoal, responde aí. Como que eu pego esse 35 aqui? É isso, pessoal. Até o frangolino aqui consegue responder essa daí, gente. Qual é? Sério que eu vou botar o frangolino para responder? Vocês estão de brincadeira, né? Pelo amor de Deus, gente, não me decepciona. O frangolino tá com o dedo coçando aqui, ó, as patinhas coçando aqui para responder, ó. É, frangolino. Frangolino é da família, gente. É da família. Até pizza pra pizzaria já foi com a gente. Eu quero pegar, Kleber, esse valor 35 que está dentro dessa estrutura aqui, ó, desse meu dicionário. E eu já até dei meio caminho andado aqui para vocês. Com base no que a gente aprendeu até aqui, a gente viu que as listas, as tuplas e os sets, ele tem uma posição de índice, que eu consigo chamar pelo índice. Só que o dicionário ele não possui índice. Vocês vão olhar aqui e vocês não vão encontrar índice. Tá? Vocês não têm índice aqui. Porque ele não é uma estrutura onde você vai buscar os valores pelo índice. Ele não tem índice. Ele é uma estrutura do tipo chave e valor. Então, para eu pegar o valor 35, como que eu faço aqui? Vocês são capazes de responder isso tranquilamente, só estão tímidos. Mas não fiquem tímidos, porque até o frangolino aqui sabe responder essa. Então, respondam aí, como que eu faço para pegar esse 35? E não vem mais com desculpa que cortou não, porque eu já repeti, hein, Kleber? Vocês estão acordados ou só o Kleber que está acordado aí? Muito bem, garoto. Você é demais, você é fantástico aí. A idade. Que coisa, não? É isso aí, Kleber. Tá vendo aí?
com base no que a gente aprendeu, eu nem falei para vocês nada, mas vocês já foram capazes de associar e ver que, pô, se eu não tenho um índice, eu tenho uma chave. Se a chave está delimitada por aspas, eu chamo da mesma forma. Isso é que é fantástico. Tá? Vocês conseguem pensar, botar o grupo aí para funcionar. O Frangolino aqui estava querendo responder, eu não deixei, porque ele queria passar a cola. Mas é isso. Eu chamo pela minha chave. Se é uma estrutura do tipo chave e valor, se eu quero pegar a chave, eu vou lá e pego o valor daquela chave. Tá? Tranquilo, né? Agora, não é só isso que dá para fazer com o dicionário. Dá para fazer muito mais coisas com o dicionário. Tá? Uma outra forma de chamar um determinado valor, de buscar um determinado objeto aqui dentro, uma referência, é usando um método de dicionário. Tá? O que aconteceria, por exemplo, se eu colocasse aqui para buscar a cidade da pessoa? O que vocês acham que ia acontecer? Se eu colocar aqui, se eu tentar chamar a cidade, eu não completei ainda, tá? Tá faltando uma aspas aqui, eu não fiz, para obter a resposta de vocês. O que vocês acham que vai acontecer? O que é que eu vou receber aqui? Pode acordar aí, Mayara, e responder essa pra gente, porque só o Kleber e o nomezinho estranho ali que eu não sei pronunciar, o Kane, ficou mais fácil pra mim. Só os dois que responderam até agora, hein? Tô de olho. Tô só aqui no cara crachá. Não sei se vai ser isso. Bom, vamos ver, vamos testar. Eu passei aqui, print, cidade, e aqui, especificamente aqui, cidade, eu vou receber um erro. Tá? Aqui, eu recebi o erro key error. Tá? Vou mostrar aqui para baixo para vocês. Eu tenho key error. Ou seja, essa chave ela não existe. Tá? O Python ele tem uma série de exception que é contida nativamente no Python, que quando algo não sai corretamente, ele nos retorna essas mensagens de erros. Tá? Mais à frente, no módulo um pouquinho mais avançado, a gente vai falar sobre como acessar esses retornos de erro e como tratá-los. Tá? Por hora é importante saber que a gente vai receber um erro. Por quê? Porque essa chave ela não existe. Então ele vai me retornar um key error. Ok? Uma sacada aqui é que o dicionário ele tem um método chamado get. Tá? E aí eu posso dar um get cidade. Tá? Eu vou fechar aqui. E aí vocês vão observar que ele me retornou nome. E eu não tenho mais erro aqui embaixo. Por quê? Porque o método get do dicionário, ele me retorna o valor de uma chave ou nome. Então, se eu não quero quebrar o meu código, vale muito mais a pena eu fazer a chamada passando o método get. Ou seja, eu dou lá meu dicionário.get a chave que eu estou procurando. Por quê? Porque se eu não tiver essa chave, ele não quebra meu código. Ele não me retorna erro. Ele vai me retornar o valor nome. Entendido? Ficou claro?
Agora, se eu passar, por exemplo, sobrenome aqui, o que ele tem que me retornar? Não vou completar. Se eu continuar sobrenome da forma que eu estou fazendo, o que ele vai me retornar? Alguém mais? Concorda aí? Mayara? Kleber, já disse isso. Deixa eu ver mais quem está aqui no chat. A Catarina está aqui. Comande root, extra moar, enfim. O que acontece? Não sei se vocês assistiram, eu sei que o Kleber, a Mayara, a Catarina e o Wesley assistiram a aula passada, porque eles estavam online comigo. Os demais eu não sei se assistiram a aula passada, mas se não assistiram, vou dar só uma pequena revisão. Python ele é uma linguagem case sensitive. O que quer dizer que sobrenome é diferente de sobrenome. Então, se eu tentar chamar sobrenome assim, ele vai me retornar nome porque esse cara não existe. O que eu tenho é sobrenome com letra minúscula. Então, ele só vai me retornar algo se eu trocar esse S aqui para um S minúsculo. Uma vez que Python é case sensitive, eu tenho que passar exatamente da forma como está escrito o meu campo. Ou ele vai me retornar ou um erro, ou neste caso que eu estou usando o método get, ele vai me retornar nome. Tá? Então eu alterei aqui para sobrenome com letra minúscula, ele vai me retornar aqui Gomes da Silva, que é o nome que meu excelentíssimo pai deu. Bonito, por sinal. Enfim. Ficou claro? Deu para revisar? Alguém aqui que está assistindo a live hoje não assistiu a aula que ficou gravada, a aula passada, onde a gente falou sobre ser case sensitive, onde maiúscula é diferente de minúscula? Tem alguém aí que não assistiu? Levanta a mão aí. Levanta a mão e diz eu não assisti. Mas está gravado aí, se alguém não assistiu, pode assistir a outra aula, é importante, que é a fundamentação. E uma aula aqui é sequência da outra e a gente vai começar a misturar os assuntos, tá? Tem outras formas, a gente vai entrar mais à frente em outras formas de acessar os objetos, tanto de lista, quanto de tupla, quanto de dicionário, quanto de set. Mas isso vai ficar para uma próxima aula, onde a gente vai conhecer outras coisas, mas é importante que vocês conheçam as estruturas básicas primeiro, para que depois a gente venha trabalhando com essas estruturas básicas de forma diferenciada. Beleza? Não é malandragem não, rapaz. É atenção. Eu queria saber se vocês estavam atentos, se vocês se lembravam da aula passada, se vocês praticaram a aula passada. Mas eu sabia que não, eu fiz só para tirar minhas dúvidas, mas aquele resquício de dúvida. Eu sei que vocês não abriram o editor de código uma vez sequer. E se tem alguém aqui que não assistiu a aula passada, volta lá que tem a forma de instalação no Linux, no WSL. Eu instalei no WSL, mas serve para qualquer outra versão. Pode ser o Linux de fato, e não o subsistema. E vocês podem usar um outro sistema operacional. Tá? Não mostrei no Mac porque eu não tenho Mac, eu sou pobre. Não vou pagar 15 mil reais no MacBook. E de forma alguma eu pagaria. Não sou Mac maníaco.
Mac Mini. Enfim, eu não sou fã da Apple. Essa entidade capitalista, opressora. Beleza, pessoal? Nada contra, tá? É só brincadeira. Para quem curte um Mac aí, é um excelente hardware. O sistema operacional também é muito bom. Você não vê os travamentos que você vê no Windows, por exemplo. É só que é caro. Caro pra cacete. Então vamos lá. Estamos em 1 hora e 36 minutos e 46 segundos de live. Eu já mostrei aqui algumas formas de criar um dict. Aí eu posso criar um dict vazio, um dicionário vazio. E ainda será um dicionário. Tá? Então eu posso dizer assim: D recebe dict. A gente já mostrou isso lá atrás. Então é só para recapitular. Um detalhe que eu quero mostrar para vocês, na realidade eu já até mostrei, mas passou em branco, é que quando eu vou criar um dict vazio, vocês observaram aqui que eu dou dict e crio ele assim, ou eu simplesmente posso criar assim. Ambos são dict. Há duas formas de criar vazio, especificando que é um dicionário, só que aí quando eu especifico, eu passo entre parênteses, e quando eu não especifico um dicionário, eu passo ele dessa forma. Já o set, se eu quiser criar ele vazio, eu digo que é um set. Dessa forma. Capite? Só curiosidade. Nada demais. Bom, vocês já entenderam. Não vou me prolongar mais no assunto. Tem muito mais para a gente ver sobre isso. E só para a gente finalizar, a menos que vocês queiram continuar por mais meia hora, que eu acho difícil, eu vou falar um pouquinho sobre o dir, que a partir de agora eu vou mostrar para vocês, eu acho que vocês vão querer usar. Tá? O dir ele é um método nativo do Python. Você vai poder utilizar ele com outras estruturas. Então vamos lá. A descrição é que o dir, nós já vimos aqui, lista, dicionário, set e tupla. Tá? E eu disse para vocês que eles possuem métodos nativos. Ou seja, eu mostrei para vocês no dicionário get, eu falei do del e do insert e do pop para lista. Tá? Eu não falei do que tem na tupla e nem no dicionário. No dicionário eu mostrei só o get. Tá? Mas existe uma forma de vocês descobrirem isso, e essa forma é usando o método nativo, ou a função nativa do Python, ou chamada built-in function, a função dir. Né? Com ela eu consigo saber quais métodos. Na realidade eu consigo saber até mais. Eu consigo saber o que aquele objeto em questão que eu estou passando, ele tem, que eu possa me utilizar. E aí a gente vai ver uma série de coisas e algumas que vocês vão poder usar de imediato. Aqui tem os exercícios, mas eu vou pular essa parte aqui. E eu venho para cá. Beleza. Eu vou apagar isso aqui. Vou fazer uso dos conhecimentos da aula passada e vou fazer um comentário aqui.
Só recapitulando da aula passada, tá, pessoal? A gente nunca deve utilizar uma palavra reservada. E o set ela é uma palavra reservada do Python. Ou seja, ela é uma palavra em que eu crio um conjunto, que eu crio um set. Lembra que eu falei que a gente faz um set assim? Tá um set vazio, então eu não posso usar o set. Por isso que eu apaguei e coloquei conjunto. Tá? Então vamos lá. Eu vou passar os valores aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só para sacanear, 7. Beleza? Então nós temos aqui um dict, uma lista, uma tupla e um set. Então eu vou fazer print para ele me exibir lá. Como eu estou no Python Tutor, provavelmente ele vai me exibir mesmo se eu não der o print. Quem estiver usando Anaconda, quem estiver usando o Jupyter Notebook vai conseguir também visualizar sem isso. Mas para quem estiver utilizando, por exemplo, uma IDE ou um editor de texto como o Vim, como o VS Code e qualquer outro por aí, você vai precisar dar um print para ela poder exibir. Então eu vou dar um dir no meu objeto dados cadastrais. E aqui ele me trouxe um retorno aqui, que para me sacanear ele colocou tudo numa linha só. Mas tudo bem. Então vocês vão ver que ele tem Dunder Class, isso eu estou falando do meu dicionário. Dunder Class, Dunder Contains, del.tr, del item, dir, Dunder Doc, Dunder equal. Tá, eu estou falando Dunder, tá, pessoal? Que significa double underline, underscore. Tá? E convencionou-se chamar de Dunder. Então, sempre que vocês verem uma anotação de qualquer coisa assim, você pode chamar de Dunder qualquer coisa. Dunder qualquer coisa. Tá? Então, essa anotação de 2 underlines se chama Dunder. Convenção. Dunder Doc, Dunder Qual, Dunder Format, Get Attribute, Get Item, Hash, Init, LE, Length, Length, Reduce. Aí aqui a gente já começa a ver os métodos. A gente tem o Clear, Copy, From Key, From Keys, Get, que a gente usou para obter os objetos, Items, Keys, Pop, Pop Items, Set Default, Update e Values. Tá? Então, só para exemplificar, eu já mostrei com Get, vocês veem aqui que ele nos exibiu aqui os nossos métodos, que eu posso me utilizar dele aqui dentro do meu dicionário. Então eu vou usar o values aqui para imprimir os valores. Eu vou dar um print dados cadastrais .values. E aí ele me retorna uma lista contendo todos os meus valores. Eric Gomes da Silva, 35. Da mesma forma, se eu usar o keys, ele me retorna todas as chaves: nome, sobrenome e idade. Essa é uma forma que vocês têm de descobrir quais métodos um determinado objeto tem. O que eu posso fazer com esse objeto? Simplesmente digitando dir e passando o meu objeto. Isso vale para funções que a gente não viu ainda, mas vamos ver mais à frente. Isso serve para objetos nativos do Python, objetos não nativos. Enfim, vocês conseguem visualizar tudo que esse objeto tem aqui, simplesmente digitando dir e passando o objeto.
Já facilitei a vida de vocês, né? Além de consultar a documentação, a diferença é que ela tem um descritivo, tá? Do que é cada coisa. Isso vai ajudar muito no entendimento. Mas vocês podem usar quando vocês já se sentirem confortáveis de manipular os objetos tranquilamente, vocês podem simplesmente chamar aí o dir e verificar o que eu posso fazer com esse objeto. Tá? Da mesma forma que eu usei para dados cadastrais, eu vou usar para lista. E aí ele mudou aqui, eu vou apagar isso aqui. E aí ele mudou os objetos que eu tenho aqui. Tá vendo que eu tenho Dunder ADD, Dunder Class. E aqui ele vai vir nos métodos. Eu tenho um append, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse e sort. Tá? Então vocês já sabem que vocês podem usar todos esses métodos e cada um faz alguma coisa. Que eu não vou dizer para vocês consultarem a documentação. Vocês estão folgados pra caramba. Tupla. Vou passar a tupla aqui. Ele vai mudar novamente. E a tupla tem outros atributos. E vocês vão ver aqui ó, que eu só tenho o count e o index. Os métodos count e index. Se vocês se lembram, quando eu falei da tupla, depois eu até retornei e voltei nela lá para explicar novamente algumas coisas que eu tinha deixado passar. A tupla é um objeto imutável. Ela não muda. Por consequência, vocês não acham aí métodos para fazer um insert, pop, remove, delete. Vocês não encontram. Vocês conseguem contar a quantidade de itens e buscar um index de alguma coisa lá dentro. Mas vocês não mudam uma tupla. Beleza? Vamos lá agora, falta o conjunto. Se eu tivesse escrito certo, né? Eu mostraria. Mas enfim. Vamos lá para o finalzinho. Ele tem, lembra que eu falei que ele tem alguns atributos matemáticos? Eu tenho uma união aqui, ó. Eu posso fazer a união de dois conjuntos. E tem também o update, eu posso atualizar o meu conjunto. Não vou mostrar para vocês. Já avançamos muito aqui no... Vocês chegaram atrasados, vocês não são bons alunos. Vocês chegaram atrasados. Mas a gente atingiu o objetivo aí, que era apresentar todas essas estruturas de dados para que vocês pudessem dar continuidade nos estudos aí. Tá? E na próxima aula, na próxima, no caso na quinta-feira, a gente vai começar com as estruturas condicionais. Tá? E aí sim a gente vai começar a fazer o uso de todas essas estruturas que nós pegamos até agora. E vamos, dentro das condicionais, brincar com elas. Tá? E aí a gente vai fazer vários tipos de acesso, a gente vai usar vários métodos, mas eu preciso que vocês venham estudados desses métodos que cada um desses objetos possui. E assim vocês aproveitem e tiram dúvidas, caso fique alguma dúvida. Vocês precisam estudar e praticar uma liçãozinha de casa, e depois vocês trazem as dúvidas aqui. Beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tá tranquilo aí pro frangolino. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês pratiquem. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar agora, aproveitem e façam. Levanta a mão aí e tira a dúvida. O vídeo vai ficar gravado aqui na plataforma, então vocês vão poder assistir. Eu não criei
o canal ainda no YouTube, depois eu vou postar os vídeos lá numa playlist específica de Python básico. Depois a gente vai avançando nesse estudo, aprendendo coisas mais avançadas, né? E é isso. Dúvidas? Aproveitando que vocês disseram que está tudo certo, eu quero só fazer uma coisinha aqui. Uma lista de doação para caridade. E vocês já são capazes de me retornar, por exemplo, o valor 10 ou filé? Vocês acham que são capazes de retornar esses objetos com o que vocês aprenderam hoje? Respondam aí rapidinho. Vocês são capazes de responder? Sim ou não? São capazes de acessar o objeto filé ou o objeto 10, o valor 10 aqui? Sim ou não? Só sim ou não? Vocês eram daqueles alunos que sentavam lá no fundão na aula, né? Só faziam conversar. Tô ligado. Eu fazia parte desse fundão também. Clebinho confiante, hein, Kleber? Aí sim. Mas isso vai ficar para a próxima. Beleza, pessoal. Já que ninguém tem dúvida e meia dúzia está dormindo, a gente encerra por hoje e nos vemos na quinta-feira com a continuação disso aqui. E a gente vai fazer isso aqui, coisa semelhante a essa, nas próximas aulas. A coisa vai ficando mais complexa daqui para frente. A gente vai dificultando um pouquinho mais. Mas nada muito difícil. É que assim, vocês precisam praticar esses conceitos aprendidos até aqui, porque senão vai cair no esquecimento e na aula que vem vocês não vão lembrar. E aí vai ficar difícil por conta disso. Se vocês praticarem entre hoje e amanhã, uma horinha que vocês fizerem na hora do almoço, tirar 10 minutos para dar uma lida. Depois, no final do dia, amanhã, vocês tiram aí 30 minutos para fazer 2 exercícios.
sobre lista, 2 sobre lista, 2 sobre tupla, sobre set, sobre dicionário, criar variáveis, acessar os elementos, já é suficiente. Vocês não vão deixar cair no esquecimento, os cérebros de vocês vão manter-se aí aquecido e vocês vão fixar melhor esse conteúdo. É importante que vocês estudem além da live, vocês estudem aí por conta própria. Porque no dia a dia é assim que vai ser, é por conta própria. Vai lá naquele velho Google e pesquisa como fazer uma coisa, como fazer outra, e assim a gente vai aprendendo e resolvendo os problemas. Beleza? Até a próxima. Muito obrigado e fui.